Salve, salve, rapaziada. Hoje eu vim para falar para vocês a respeito de 10 dicas de valor para você conseguir uma namorada. Vamos lá? Primeira dica: saiba reconhecer valores. Eu não vou falar exatamente de você ter uma conceitualização muito profunda de valor. Eu vou falar mais objetivamente de valores que você deve identificar para você pegar para você. Então, por exemplo, o humor é um valor, charme é outro valor, honra é outro valor. Então, escolha esses valores, escolha os valores que você quer aprender para você. Escolha esses valores. Então, escolha humor, diversão, honra, todos esses valores, né? Sensualidade. Faça uma lista desses valores e escolha esses valores para você. Outra coisa, esses valores devem espelhar na sua futura namorada, porque se vocês possuírem valores muito diferentes, vocês entram em campos de atrito, que cria áreas de negociação, uma coisa um pouco complicada que eu falei no último vídeo. Segunda dica, uma coisa importante de você aprender, depois que você considerar os valores, é uma técnica de PNL chamada modelagem. A modelagem, no que consiste a modelagem? Consiste em você fazer uma imitação de uma característica de alguém que você gosta. Então, essas características eu falei para vocês atribuírem elas em valores. Então, vamos dizer, humor, você tem Danilo Gentili, você tem figuras verdadeiras, né, como Danilo Gentili, Léo Lins, e você tem outras figuras que não existem. Então, você, por exemplo, o Homem-Formiga, ele é muito engraçado. Mas a formiguinha... Você pode escolher personagens fictícios, né? Existe uma série antiga que era um ET que ficava numa janela que era muito bem humorado, chamava Alf, o É Teimoso. Você pode escolher até um personagem assim exótico para modelar a característica dele de humor, porque você não é um alienígena, você só vai modelar essa característica. Então é interessante que você se aprofunde estude um pouco a respeito de modelagem, para você poder entender melhor como é que você faz para estar pegando esses valores para você. Você vai modelar essas características e vai pegar esses valores para você, o que nos leva para a terceira dica. Mindset. O que é um mindset? O mindset é um jeito de você pensar. Tá? Então, por exemplo, toda vez que você for modelar uma característica de um personagem, você tem que pôr na sua cabeça o mindset daquele personagem. Então, o que ele pensa, como ele pensa. Eu vou dar um exemplo muito simples que você vai entender. Então, por exemplo, o 007. O 007 é um homem muito charmoso, muito sensual. Como é que você faz? Modelar o mindset dele. Você tem que pensar, eu sou sensual como o 007. Adotando esse mindset, automaticamente você vai perceber que a sua sexualidade aumenta. A sua sensualidade aumenta. A sensualidade, se você se dispor a modelar o pensamento de um homem sensual. Se você se dispor a modelar o pensamento de um homem divertido, por exemplo, Jim Carrey. Se você conseguir modelar o Jim Carrey, aquele tanto de gesto que ele faz, aquele jeito dele falar, as expressões faciais que ele tem, né? Aquelas caras que ele faz, você vai parecer um cara divertido. É lógico que o que eu estou dizendo para você é o seguinte: se você modelar o Jim Carrey, você vai ter aquele modelo pastelão de humor do Jim Carrey. Se você modelar outro personagem, outra característica diferente. Se você modelar outro personagem, você vai ter outra característica diferente. O interessante é toda vez que você estiver modelando algum valor que você quer de algum personagem, você tentar entrar no mindset dele. Quando você conseguir isso, você vai facilitar muito todas essas articulações que você vai estar precisando fazer para ter uma namorada na sua vida. Então, vamos para a quarta. Persistência. Toda vez que você muda, o mundo muda para com você. E é isso que a gente quer. A gente quer uma resposta diferente do mundo. Porque se você quisesse que as coisas ficassem como estão, não valeria a pena mudar. Então, por exemplo, às vezes você quer mudar o seu tom de voz, ou às vezes você quer mudar o seu jeito de andar, às vezes você quer mudar alguma coisa. Algumas pessoas ao seu redor, familiares, amigos, todos eles vão observar essas mudanças. E no começo isso vai parecer artificial. Não se preocupe com isso. Persista, insista, porque aquela mudança vai se incorporar ao seu jeito de tal maneira que as pessoas não vão notar mais que aquilo não faz parte de você. Você pode observar que tem algumas pessoas que usam um tom de voz diferente, que tem alguma coisa que você, ao ter contato com elas, você observa que aquele é um comportamento, aquela é uma característica, um comportamento exótico.
mas depois você se habitua àquela pessoa e acha que aquele comportamento é normal, é um comportamento natural daquela pessoa. Então, isso nos leva para a quinta dica. Humor. Encare o mundo com mais humor. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, agora eu não estou falando para você modelar essa característica de alguém. Eu estou falando para você pegar isso como um conceito mais cheio para trazer para a sua vida. Se você observar, no teatro, existe o símbolo do teatro, são duas máscaras, uma triste e uma feliz. Porque o drama e a comédia, eles estão eles são muito semelhantes, eles estão muito pau a pau. Se você pega uma situação dramática e enxerga ela com os olhos, com olhos cômicos, você vai ver que ela, na verdade, é uma situação cômica. E vice-versa. Né? Tudo depende muito do fundo musical e do ponto de vista que você vai pôr nisso. Então aplique para a sua vida mesmo um ponto de vista mais bem-humorado. Não se enxergue tanto como vítima. Enxergue-se mais como uma pessoa que azarada e transforme isso num caso de humor. Isso vai facilitar muito a sua dinâmica com os outros e a sua própria vida. A sua vida vai ficar mais desenrolada quando você falar, quando for um dia de chuva, você saiu de casa sem agasalho, choveu, fez frio, você caiu dentro de uma enchente, não sei o quê, você vai chegar em casa puto. Você perdeu alguma coisa, você vai chegar em casa puto. Mas depois, se você revisar essa mesma história, você vai ver que é uma história engraçada. E você pode contar ela para os outros de maneira a trazer mais humor para dentro da sua vida. A sexta dica. A sexta dica é: seja um cara divertido. Eu falei de humor e agora eu estou falando de diversão. São coisas iguais? Não, são coisas diferentes. Humor, o que é? Humor é você pegar as características de sociabilização, que todo mundo tem, e fazer delas um uso diferente, um uso criativo. O humor tem a ver com o uso criativo. Você vê que uma piada, ela só te surpreende porque ela te leva para um lugar inesperado. Ela é criativa. Você percebe que situações e aventuras são coisas que acontecem de repente, que são coisas que ninguém esperava. Se você trouxer essa característica do inesperado para você de maneira criativa, usando as ferramentas sociais que você tem, você vai ser um cara divertido. Isso pode ser modelado também. Então, ser um cara divertido depende de modelagem, mas também depende de criatividade e de você ter pensamentos elásticos. Então, por exemplo, uma pessoa pergunta para você: como é seu nome? Não sei. Eu falo, Erison Max. De qual estado? Eu falo, sólido, de preferência. Ela estava falando do estado em que eu nasci, mas não dava, e mesmo porque não dava para eu ser gasoso, mas a resposta foi inesperada. Então, esse tipo de dinâmica faz de você um cara divertido. Aprenda esse tipo de coisa. Aprenda a ser uma pessoa divertida, a ter esses insights e coloque esses insights de maneira tranquila. Você vai ver que a sua dinâmica social vai ser muito mais legal e muito mais divertida. Vamos para a sétima dica. Sétima dica. Possua uma boa dinâmica social. A dinâmica social é baseada numa linha de raciocínio muito interessante. A linha de raciocínio é o seguinte: nós somos criaturas sociais. As pessoas, mesmo que morassem, que fossem jogadas todas no mundo, isoladas, cada uma por si só, e aprendessem a viver sozinhas, quando elas se encontrassem, elas iam se reunir. Porque esta é uma mecânica normal, natural dos seres humanos, de todos nós seres humanos. Então, sociabilizar é você usar um instinto da pessoa. Quando você convida a pessoa para sociabilizar com você, você está usando um instinto, você está clamando um instinto dela. Agora, como é que você faz para você desenvolver uma boa dinâmica social? Faça atividades de grupo. O que eu recomendo para os meus alunos, o que eu mais recomendo para os meus alunos, é que eles façam dança de salão. A dança de salão, ela promove uma interação entre o homem e a mulher muito confortável, porque se você tem algum tipo de ansiedade em tocar a mulher, na dança de salão isso é comum e precisa ser tocado. Logicamente que eu falo de uma dança de salão para se dançar dois. Então forró, bolero, tango, valsa, samba de gafieira. Eu não gosto muito, mas sertanejo é um lugar florido, maravilhoso. Se você aprender a dançar sertanejo, você vai ter acesso às mulheres mais bonitas da atualidade. Então, inscreva-se num curso de dança. Uma outra coisa que você pode estar fazendo para desenvolver uma dinâmica social é fazer artes marciais.
Fazer artes marciais dá para você uma boa consciência corporal, faz com que você interaja fisicamente com as outras pessoas e desenvolva uma característica que é muito importante e que eu vou estar falando dela como sendo a 8ª dica. Segurança. Artes marciais vão dar para você uma segurança física. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de uma segurança mais ampla. Então é você se sentir seguro onde você está, você ter segurança do que você está falando, tá? Você ter segurança de com quem você está. Tá? O aspecto de segurança não se engloba meramente em segurança física. É segurança física, segurança mental, segurança psicológica. Tudo isso faz parte de segurança. E tudo isso você passa através de um conjunto, que vem através da sua maneira de se comportar. Então, a sua segurança, ela tem que vir através da sua postura. Preste atenção na sua postura quando você se comunica. Você se inclina para frente, você se inclina para trás, os seus ombros estão caídos, a sua cabeça está caída. Ou você fala de peito aberto como quem está falando a verdade. Isso é muito importante para você ter segurança, porque a segurança ela pode vir de fora para dentro. Se você tiver uma boa postura e acreditar no que você está falando, você vai transmitir segurança, indiferente do que você fale. O que nos leva para a 9ª dica: seja congruente. O que é ser congruente? Toda vez que você for contar uma história, for contar alguma coisa, algum caso, principalmente nas histórias, você tem que ter consciência de que o que você conta tem que ter a ver com a sua postura. As pessoas percebem, vocês já observaram que às vezes as pessoas começam a contar alguma coisa para você e você fica olhando para o sujeito, olhando bem para ele e pensa lá dentro da tua cabeça, esse cara é um mentiroso. Você sabe por que você tem essa intuição? Porque ele é incongruente. O que ele fala não tem a ver com a realidade que ele vive. Então, por exemplo, um sujeito que você sabe que não tem acesso a nenhum carro, conta a história de uma corrida com carros altamente esportivos. Pode ser verdade? Pode. Mas existem incongruências no que ele fala. Um cara que conta uma história de um avião, ou de alguma coisa que ele faz habitualmente e que não faz parte da rotina dele, vai soar como mentira. Isso tem incongruência, né? Então, seja congruente, tá? E agora eu vou para a 10ª e última dica, e essa tem a ver com todas as outras. Se você construir o passo a passo dessas 9 dicas, você vai conseguir implementar essa última com muito sucesso. Seja sexualmente atraente. Como é que você faz para ser sexualmente atraente? Essa é uma construção que você tem que vir fazendo. Porque um cara sexualmente atraente, ele tem um lifestyle poderoso. Então, se você já está fazendo artes marciais, dança de salão, se você já está desenrolando esse jeito de conversar com seus amigos, se você já implementou humor, já implementou diversão na sua vida, você só precisa adotar o mindset de que você é um homem sexy, de que você é um homem que tem essa sexualidade e adotar no seu vocabulário um jeito de falar um pouquinho mais sexual. Simples assim. Então, você tratando do assunto de sexualidade de maneira natural e se sentindo sexy, você vai conseguir passar para as pessoas muita sexualidade. E toda vez que a pessoa transmite sexualidade, ela vai ser atraente sexualmente. É lógico que a sua personalidade, quanto mais você construir características masculinas no seu eu, mais você vai ter uma atratividade masculina. Então, apesar das mulheres falarem muito de machismo, desse tipo de coisa, para você ter uma atratividade masculina, o seu comportamento realmente tem que ser um pouco mais masculino, não machista, mas masculino. Você tem que ter uma postura de defender a mulher, você tem que ter uma postura de guardar a mulher, você tem que ter uma postura de prover a mulher, você tem que ter as características animais de um macho alfa. Você tem que ter para você poder ter uma sexualidade masculina. Mas, enquanto você ainda não tiver, que você sexualizar, acredite, todas as pessoas vão sentir isso. Então, quando você for atrativo sexualmente, você atrai ambos os sexos. Então, não se surpreenda com um fenômeno desse.
tudo bem? Isso acontece comigo, isso acontece com o Brunão, isso acontece simplesmente por você ter uma atração sexual maior às pessoas que desejam sexo com você, seja você do sexo que for, elas vão se interessar por você. Ou seja, se você conseguir implementar essas 10 dicas, não se esquecendo, primeiro, conhecer os valores, segundo, aprender a modelagem e terceiro, ter um mindset. Esses são os 3 principais passos para você desenvolver as outras 7, 8 características que com certeza vão trazer uma qualidade de vida melhor para você, as coisas vão mudar ao seu redor e vão te trazer uma namorada. Por aqui eu encerro. Eu agradeço ao Brunão pela oportunidade. Se você quiser falar com a gente, entra no grupo do Facebook, lá você vai encontrar os links para entrar direto nos grupos de WhatsApp que a gente está. Escreveu no Leu, a gente abre consultoria gratuita para se você tiver com algum problema pessoal, participe do grupo. Muitas questões que as pessoas lá têm são questões que você também tem e que a gente está orientando, a gente está ajudando e a gente está pautando. Tá bom? Eu agradeço a sua atenção. Aqui, se você precisar de uma consultoria comigo, já falei como falar, eu posso te acompanhar no passo a passo. Dá uma olhada no material que o Bruno tem também, porque o Bruno tem uma gama de materiais maravilhosos à venda lá. Se você precisar de alguma coisa mais focada, ali é o ideal, tá bom? Se você precisar de uma consultoria, me encontra à disposição, é só falar comigo. Agora eu fui. Deixa seu like, isso ajuda pra caramba. Inscreva-se no canal. Abraço, Bruno Rodrigues. Fui!